everyone! Olá todo mundo! Welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos agora na nossa aula 12.2. Fui dar uma olhada ali porque eu estava sem certeza. 12.2 de Reveal and Exercise sobre o assunto que nós vimos. Tá bem fácil a revisão e tá muito mais fácil ainda as atividades, então, let's go! Aula 12 pronto. Pronto mesmo, ó. 12.2. Agora sim, aula 12.2. Eu sei porquê, mas esses números me dão às vezes Consigo, às vezes, é o número 11 e 12. Eu tenho uma dificuldade com esses dois, não sei porquê, mas vamos lá. What were you doing foi o tema da nossa aula, o título, porque nós estamos falando aqui de past continuous, passado contínuos, né? Que significa o passado contínuo? Ele é um tempo verbal no passado, que fala sobre ações no passado e que essas ações estavam tendo continuidade, né, no momento do passado, em determinado momento lá no passado. E aí nós vamos usar sempre esse meu verbo to be. O verbo to be agora conjugado na... Conjugado não, o verbo to be agora no passado, é conjugado no passado. E eles são basicamente dois. E esses dois, eles são bem fáceis de lembrar, porque os dois começam com W. Was, were. Então, são esses dois verbos. Cada um é usado com pronome pessoal específico. Então, esse aqui, ele é usado com a terceira pessoa do singular e com a primeira pessoa do singular. Então, usado com eu, ele, ela e o it, certo? E o were, ele é usado com todas as pessoas do plural e também com a segunda pessoa do singular. Então, é usado com o you, que é tanto você ou vocês, nós... Opa, que era um T, né? Mas eu acabei escrevendo um I. Nós, eles e elas, certo? Você, vocês, nós, eles e elas. E você, logo depois, vai precisar do seu verbo principal, só que o verbo principal acrescido de ing, que é o que dá a ideia de continuidade numa frase. Então, nosso ando, endo, indo no inglês é representado por esse ing. Esse ing não só significa isso, ele também significa outras coisas no inglês. Muito importante, inclusive. Porém, aqui, né, com essa ideia de continuidade, continuous, nós vamos usar esse ing para dar essa questão do ando, do endo e do indo. Então, olha só esses exemplos. I was working yesterday. Eu estava trabalhando ontem. They were working yesterday. Eles estavam trabalhando ontem. Muito bem? O que muda aqui somente é a questão do meu pronome pessoal. Aqui é they e aqui é I. Aqui eu mudei o meu verbo to be e aqui também estou usando o outro verbo to be de acordo com o pronome. Beleza? Também vimos sobre as confusing words. Good, que é bom, e well, que significa bem. Beleza? Good é essa minha palavrinha, ela modifica substantivos, tá? Ela é um adjetivo e ela vai modificar um substantivo. Não se esqueça disso. E o meu well, essa minha palavrinha well, que significa bem, ela já é um advérbio, ou seja, vai modificar um verbo e ela é usada como adjetivo para dizer que alguém está bem de saúde, ou no caso, não está bem de saúde. You have good English. Você tem um bom inglês. Caracterizando aqui o meu substantivo English, né? O inglês é de que tipo? Ele é bom, ele é good. You speak English well. Você fala inglês bem. Então, aqui o well, ele está caracterizando o meu verbo. O modo que eu falo, ele é well. Muito bem? Isso aí. E aí chegou o momento da atividade de sala. Momento que tá bem fácil aí, tem um textinho, vocês vão dar conta, fazer as atividades. And be right back. Volto já já.
I'm back, estou de volta. Let's correct. Vou corrigir? Atividade de sala, momento de tirar nossas questions, que eu tenho certeza que não deve ter sido nenhuma. Tá muito fácil. Temos um texto aqui bem simples com o título Bill's Day. O dia do Bill. Dia do Bill. Beleza? E aí temos uma questão sobre o texto que diz o seguinte: onde estavam as pessoas e como estava o clima segundo o texto? Então ele quer aqui uma informação específica. Quer saber onde estavam as pessoas, o lugar que elas estavam e como é que estava o clima. Letra A, todos estavam em um zoológico no dia de sol. Letra B, parte das pessoas estava na rua enquanto Bill estava no parque em um dia ensolarado. Letter C, letra C, todos estavam em um parque num dia ensolarado. Letra D, todos estavam em um parque. Parque repete bastante. Porém, não era um dia de sol. Quem que vai para o parque quando não é um dia de sol? Nublado pode até ser, mas chovendo ninguém vai, né? Letra E, todos estavam em um cinema, não era um dia de sol. E aí? Nós temos que procurar essas palavras, temos que procurar a palavra zoológico, temos que procurar a palavra parque, nós temos que procurar a palavra cinema, a palavra ensolarado, né, sol, se não era um dia de sol, e aí? Não sabemos ainda, porque vamos ler o texto. Vocês já sabem, porque vocês já fizeram, mas e aí? Espero que tenham acertado, tá muito fácil, Bill's Day, dia do Bill. Lembrando que essa questão aqui, esse apóstrofo S é o caso genitivo, então é uma forma de falar da D. Então é o dia do Bill, Bill's Day. It was Saturday, era sábado, the sun was shining and many people were going to the park. O sol estava brilhando e muitas pessoas estavam no parque. Olha a palavra parque aqui aparecendo. Já apareceu, parque. Muito bem. Bill was there. O Bill estava lá. Então, a gente já sabe que ele estava no parque. He was riding his bike when he met his math teacher, Mrs. Bells. Ele estava riding his bike. Presta atenção nessa estrutura aqui. Ride, o verbo riding tá aqui dessa forma porque ele vem do verbo, ele vem do verbo to ride. Beleza? Faz parte da regra dos verbos que terminam com um E. Você tira o E para acrescentar o ING. E riding, você ride alguma coisa. Ride, no caso aqui, his bike. Então, aqui, andando de bicicleta. É assim que fala, riding. Aí, no caso, como a gente está falando do Bill, então, his bike. A bicicleta dele. Então, andando de bicicleta. Beleza? Na tradução ficaria assim, riding his bike. When he met, quando ele encontrou, passado, a professora de matemática, Mrs. Bells. She was running around the lake. She was running around the lake. Presta atenção nesse verbo running, ele vem do verbo to run, o verbo correr. E aqui, quando foi acrescido de NG, o que aconteceu? CVC, é consoante, vogal, consoante, dobrou a última consoante e acrescentou ING, dobrou essa última consoante e acrescentou ING. Então, o verbo pequenininho ficou desse tamanho. Ela estava correndo ao redor do lago. There were some boys playing soccer. Tinha alguns garotos brincando de futebol. He also met his neighbor, Mr. Ford. Ele também encontrou seu vizinho, Mr. Ford. He was doing some exercises. Ele estava fazendo alguns exercícios. There were some kids eating popcorn and drinking soda. Havia algumas crianças comendo pipoca and drinking soda e bebendo refrigerante, soda refrigerante. It was great. Estava bacana, foi bacana. Enfim, então temos aqui esses verbos com ing, o verbo eat, ficou eating, comendo. Nós temos o verbo fazer, to do, ficou doing, fazendo, certo? E todos acompanhados do verbo to be, tanto was quanto o verbo were. Muito bem. Neste caso aqui, qual seria a resposta correta? A gente já sabe que estava no parque e o dia estava o quê? Ensolarado. Todos estavam no parque no dia ensolarado.
Questão 2. O que o Bill estava fazendo quando encontrou sua professora de matemática? Enfatizei ali. He was riding his bike. He was riding his bike. Então, aqui, tenho certeza que todos comentaram, marcaram a questão de letra A, pedalando uma bicicleta. Riding his bike. Ele estava riding his bike. Como estava lá no texto. É aqui que mata para responder essa questão 2. Questão 3. A forma interrogativa da frase he was doing some exercises então aqui eu quero que você coloque na interrogação. E é muito simples. Para transformar essa frase numa interrogação, eu lembro que toda vez que eu faço uma pergunta, o meu verbo tem que vir na frente. E é o verbo auxiliar. E aqui o verbo que faz trabalho como auxiliar é o verbo to be, não o verbo principal que recebe ing. Beleza? Esse é um verbo também, é o segundo verbo da minha frase. Este também é um verbo, é ele que passa para frente. Então eu faço essa mudança com o sujeito. Mudo ele de lugar e a alternativa correta vai ficar qual? Was he doing some exercises? Presta atenção na C. A C é quase, só que o some, só que o do aqui não tá com ing, então não tem como, beleza? E na E tá faltando o sujeito aqui. Cadê meu sujeito he? Depois do verbo to be não tem. E as outras não estão nem um pouco próximas da interrogação. Na questão de número 4, qual a forma negativa da frase There were some kids eating popcorn and drinking soda? A frase negativa, There were some kids. Presta atenção, você não vai nem olhar para esse restante aqui. Você vai ter que se preocupar apenas com o verbo to be, porque na hora de fazer uma negação no past continuous, você vai colocar a partícula negativa not do lado do seu verbo to be, tanto was quanto were. E aqui nós estamos com were, e ele vai ficar do lado dele, ou contraído com o meu verbo to be, ou apenas do ladinho dele. Muito simples. E a única alternativa que compete ser é a alternativa de letra E está justamente contraído. There weren't some kids eating popcorn and drinking soda. There weren't. Eu posso também falar there were not, ou seja, separado. Poderia colocar assim também? Separado, apesar de não parecer que está separado aqui está separado. Poderia colocar? Poderia. Teria problema nenhum, também estaria correto. Mais correto ainda, porque isso aqui sempre é informal. Na número 5, vocês iriam circular a opção que completa corretamente as frases. Então, nós temos aí as palavras good, né, que é o adjetivo, e a palavra well, que é meu advérbio. Então, um vai mudar o substantivo e o outro vai mudar o verbo. Lembrando que o well também pode trabalhar como adjetivo, no sentido de falar sobre a saúde, de não sentir bem ou se sentir bem. Na letra A, your dad makes. Aí temos cookies aqui, o substantivo cookies. Então, que vem antes, nem sempre a palavra good vem antes da palavra, às vezes ela pode vir depois. Mas aqui é um clássico, então com certeza só poderia ser o good. Your dad makes good cookies. O seu pai faz os biscoitinhos bons. Beleza? Letra B, I don't know the times tables vary. Aí nós temos aqui, I don't know the times tables. Então aqui, a gente vai prestar atenção no verbo know. Eu não sei a tabuada muito bom, muito bem. Muito bem. Então, very well. I don't know the times tables very well. Letra C, do you want me to tell you about a movie? Aí aqui eu tenho que colocar, poderia até terminar minha frase assim, sem usar um adjetivo aí, porque no caso seria um adjetivo que vai caracterizar esse meu substantivo, que é, você quer que eu te fale sobre um bom filme? A good movie. Do you want me to tell you about a good movie?
Letra D, I just read a book about nights. I just read a... Aí aqui você está falando sobre o quê? Você está falando também de caracterizar a palavra livro. O livro tem que ser bom, né? Ou ruim, mas como aqui a gente está trabalhando só com a palavra bom e bem, então, I just read a good book about knights. Eu acabei de ler um bom livro sobre cavalheiros. Knights, eu não repito esse K aqui, tá, gente? Inclusive, muito parecida com a palavra noites. É só na escrita que muda, mas fala igualzinho. Knights, cavalheiros. Cavaleiros, na verdade. Não cavalheiro, eu tô falando errado aqui. É cavaleiro, tá? Muito bem. Jacob doesn't feel. Aí eu vi a palavra feel aqui, que é um verbo, que é o verbo sentir. E aí logo depois tem a palavra today, hoje. O Jacob não se sente hoje. Então falou de sentir, questão de saúde, você vai usar o well agora como adjetivo. Então Jacob doesn't feel well today. Jacob não se sente bem hoje. Doesn't feel well today. E na F, that was a really movie, wasn't it? Então tenho aqui a palavra movie, que é filme, certo? E aqui estou dizendo que foi realmente o quê? Se é movie, substantivo, vou caracterizar substantivo com o quê? Com um adjetivo que só pode ser a palavra good. That was a really good movie, wasn't it? Foi um filme muito bom, não foi? Wasn't it? Não foi? E essas foram as nossas atividades muito simples, muito práticas. Espero que vocês tenham feito corretamente. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. E é isso. That's it. Bye, bye.